Mitos e verdades sobre remédios tarja preta. Um dos vídeos que vocês mais pedem sobre os remédios mais consumidos dentro da psiquiatria. Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Labinas, sou médico psiquiatra e sou CEO do Instituto Labinas. E o vídeo de hoje é sobre os mitos e as verdades dos remédios tarja preta. Então eu quero explicar um pouquinho sobre o que é essa questão da tarja preta, onde tem a utilização dos remédios na psiquiatria e tudo mais. Quero que ao final dele vocês tenham um conhecimento de, poxa, eu estou tomando tarja preta, faz sentido no meu tratamento, ou não, eu estou tomando tarja preta e não faz sentido no meu tratamento, preciso conversar com o meu psiquiatra. E o que é muito importante, nunca use o remédio sem prescrição médica, isso é muito importante, tá bom? E se ao final do vídeo você gostar, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar e também compartilhar, porque tem muita gente que toma esses medicamentos que vale a pena a gente compartilhar essa informação, tá bom? E sempre acessando os meus canais, @Instituto Labinas, em várias plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e também Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram. Tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos remédios tarja preta. O que são esses remédios com essa tarja? A tarja, na psiquiatria, ela diz que esse remédio, ele precisa ter um controle especial, primeiro. Por quê? Por que precisa ter esse controle? Justamente porque a pessoa tem mais risco de dependência, de abuso e potenciais efeitos negativos e adversos graves sobre essas condições. Então, são remédios muito controlados. Aliás, uma curiosidade, esses remédios são tão controlados, os remédios tarja preta, que para nós médicos pegarmos, nós precisamos de uma autorização da vigilância sanitária, precisamos ir até a vigilância sanitária, assinar alguns documentos, fazer um controle desses medicamentos para conseguir prescrever para os pacientes. E infelizmente a gente vê que mesmo fazendo tudo isso, ainda há muita irregularidade por parte da população no seu uso. Então é comum a gente ver pessoas que tomam tarja preta, vou dar um Rivotril ali para o meu familiar, peguei aqui de um primo um Frontal, toma essa Ritalina, os jovens às vezes, toma essa Ritalina aqui, dá para um colega tomar para melhorar o rendimento. Então a gente vê muita gente fazendo uso indevido, com potencial de abuso muito grande e sem um tratamento. Então o que é importante a gente entender é que o tarja preta não é um vilão. Não é um vilão. O vilão é quando você faz o uso desnecessariamente ou faz o uso cronicamente de uma maneira pouco controlada. Então, muitas vezes sem um acompanhamento médico adequado, ou quando você fornece um remédio para outra pessoa que não precisava tomá-lo de alguma forma, tá? Então é isso que a gente precisa entender, porque afinal, o remédio tarja preta faz parte de tratamentos dos transtornos mentais. E dentro da psiquiatria, existem duas classes de remédio que tem a tarja preta. Os benzodiazepínicos, que eu vou explicar quais são, e os psicoestimulantes, que eu também vou explicar quais são. Primeiro, os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são remédios que têm essa tarja preta e que são conhecidos como diazepam, bromazepam, alprazolam, clonazepam, que são midazolam, por exemplo, que são remédios muito utilizados para pessoas com ansiedade, pessoas com insônia, pessoas com crises convulsivas. O midazolam, por exemplo, é um remédio muito usado para a realização de endoscopias, tá? Então são remédios que, por causarem muita sedação, eles causarem relaxamento muscular, eles têm uma utilização. Dentro da psiquiatria, foi muito prescrito para insônia. Ainda é prescrito para insônia, embora hoje em dia a psiquiatria moderna sabe que são remédios que não são úteis no tratamento da insônia por si só. Então a gente evita esses remédios para isso. Mas por muito tempo se prescreveu. Hoje ele vai são medicamentos que vão como terapia de suporte do tratamento de transtornos de ansiedade de modo geral. Dentro desses transtornos de ansiedade de modo geral, o pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a agorafobia. Por exemplo, pessoas que estão em crise de ansiedade muitas vezes precisam de algum remédio sublingual, como o alprazolam, por exemplo, para a pessoa sair da crise. Então, eles têm uma utilidade. O problema é o uso crônico à noite para dormir, para tratar a insônia. Porque a gente sabe, e aí vão umas coisas do remédio, a gente sabe que esse remédio ele vai causando dependência e dose de tolerância. Ou seja, conforme o tempo vai passando, a dose que você toma vai ficando tolerante. Então você precisa aumentar cada vez mais a dose para fazer um efeito que fazia antes. E aí a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente. Quando você tira o remédio subitamente, você tem sintomas de abstinência. Aí você precisa do remédio para conseguir se sentir bem.
Então esse é um problema, tá? Que é a dose de tolerância e essa questão da dependência da tarja preta. Por isso que a gente evita o uso a longo prazo para insônia. Porque depois de 3, 4, 5 anos, você vai precisar de doses maiores para fazer o efeito que fazia anteriormente, entenderam? Tá? Então é importante a gente também ter esse tipo de cuidado. Além disso, os remédios de tarja preta tem então, essas são algumas das verdades deles. Existe uma outra condição também muito falada em que ela é uma meia-verdade, em que remédios tarja preta causam Alzheimer. Por que eu digo meia-verdade? Porque sim, saiu estudos feitos com clonazepam, cuja marca referência é o Rivotril, feitas com clonazepam, de que ele era um fator de risco para Alzheimer. Os estudos são robustos, são muito bons, há outros estudos que foram um pouco controversos, mas de modo geral os estudos mais robustos dizem que sim. Só que a partir daí a gente estendeu para todos os outros remédios tarja preta, dizendo que eles também causam o Alzheimer. Então não é real, porque o estudo foi feito com um remédio, mas por similaridade a gente acredita que todos os outros causam. Tem muitos estudos sendo feitos para tentar descobrir isso de fato, tá bom? Então por isso que eu digo que é um meio mito e uma meia verdade. Esses remédios de tarja preta, eles são grandes vilões, não devem ser tomados? Não. Eles podem ser tomados em associação com outros medicamentos, principalmente para os transtornos de ansiedade, uma agressividade, por exemplo, numa pessoa com um surto psicótico, num relaxamento. Pessoa, por exemplo, que está dentro do surto psicótico, né? Pessoa, por exemplo, que não está em surto psicótico, mas que está em abstinência de álcool. Remédio de tarja preta cai muito bem, ajuda e é tratamento de primeira linha, tá? Síndrome de abstinência alcoólica grave, a gente usa esses medicamentos. Então eles têm sua utilidade, então devem sim ser utilizados com cautela, sob prescrição médica e normalmente de curto prazo, porque de longo prazo traz essas características que eu falei, de tolerância e dose de dependência em algumas pessoas que tomam ele. E existem também os psicoestimulantes, que também são tarjas preta, que é o metilfenidato, e a lisdexanfetamina, que são conhecidos como Ritalina, Concerta e o Venvance aqui no Brasil. São remédios que têm sido cada vez mais utilizados de uma maneira inadequada, sem prescrição médica, a gente tem visto muito isso, e que também tem potencial de dependência nessas pessoas que fazem uso dessa forma. Pessoas que estão tratando, então tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esses remédios servem como tratamento. Então essas pessoas a gente não fala em dependência. Muitas vezes a pessoa ela vai fazer um tratamento de médio e longo prazo, e há momentos que essa pessoa não vai mais precisar do remédio, e ela fica relativamente bem. Então nessas pessoas a gente não fala em dependência, a gente fala em tratamento, e que de fato a pessoa tem isso, ela consegue tirar o remédio e ficar bem sem ele depois de uma alta médica, tá? Então aí cabe um mito. Esse remédio de tarja preta, eles também têm aprovação, pelo menos a lisdexanfetamina, no tratamento de transtorno de compulsão alimentar periódico, pessoas com compulsão alimentar e que também precisam, de repente, emagrecer. Então, esses remédios, eles têm essa indicação e também fazem parte de tratamento. Então, eles tratam essa condição, tá bom? O que, nesses casos, que a gente faz, é, obviamente, uma terapia complementar, com nutricionista, endocrinologista e muito mais, tá bom? Então, é importante a gente entender isso. Os grandes mitos que a gente tem são isso, que esses remédios são só vilões, que eles não podem ser usados para nada. Não, eles têm tratamento, eles têm sutilidade e eles têm, obviamente, um cuidado que você tem que ter em relação aos remédios. E as verdades são a questão da tolerância, a questão da dependência, a questão de um risco cognitivo. E aí uma coisa que eu não falei que é importante frisar é que durante o uso, os benzodiazepínicos, com essa primeira classe aqui, eles podem dar, sim, perdas atencionais, cognitivas naquele momento. A longo prazo isso se mantém em tese, mas a curto prazo, tirando o remédio, você tende a melhorar, tá bom? Você faz uso de algum tarja preta? Você já ouviu falar desses remédios? Conhece alguém que toma? As situações que eu falei pra você são muito semelhantes na sua vida? Comenta aqui e não esquece de curtir e compartilhar, porque esse vídeo é muito importante para muita gente, tá bom? E se inscreva nos meus canais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.